exemplo de utilidades que a filosofia poderia encontrar na vida cotidiana, né? Tipo, a filosofia não serve para você consertar o teu carro, não serve para você fazer uma receita de pavê, não serve para construir uma casa, então ela serve para quê? Né? Para pessoa comum. Eu acho que, em geral, a gente vai responder isso aí por algum... Partindo daquilo que a filosofia mais executa rotineiramente, que é uma análise crítica das coisas, né? Tu pega, por exemplo, o pessoal da epistemologia que adora falar dos casos guettierizados sobre o conhecimento, para saber o que é verdadeiro e o que é falso. Parece que a grande maioria das pessoas se preocupa em saber o que é verdadeiro ou, não, ou é falso durante a sua caminhada cotidiana por aí, né, andando, fazendo suas coisas, etc e tal. As pessoas preferem saber se o que elas estão entendendo como verdade é realmente verdadeiro, não é apenas uma impressão, não é apenas uma aparência, né? Então, pensando aqui nos casos guettierizados, né? Se tu olha ao longe, né? Tem um monte de carneirinhos lá longe, e de repente tem um cachorro peludo da mesma cor dos carneiros, de longe tu assume que lá é um carneiro, né? Se é relevante para os teus fins práticos descobrir se aquilo lá é um carneiro, ou seja, se tu é um fazendeiro, por exemplo, se não é um lobo no meio dos carneiros, ou alguma coisa que não seja o carneiro, para te poder, né, cuidar do teu rebanho, o que for, é totalmente útil tu saber estabelecer critérios de identificação, né, saber como reconhecer aquilo que está se apresentando à tua visão, né. Tu vai ter que ter algum tipo de análise crítica, que vai ser uma análise, no mínimo, de uma análise de tipo filosófico básico, né, que é uma indagação, né, será que isso que eu estou vendo é verdadeiro, né, e aí, a partir disso, a partir da mera dúvida, tu vai tomar, né, um intercurso de ação que vai te fazer descobrir se aquilo é ou não verdadeiro, e aí tu pode ter dos mais variados benefícios a partir de uma mera preocupação com a verdade, né? E essa preocupação com a verdade, em geral, se ela não está bem definida filosoficamente, formalmente, ou que for, cientificamente, né? Em geral, essa mera preocupação simples com saber o que é verdadeiro, né, a gente pode chamar de uma preocupação filosófica, né? Ok. Mas essa coisa do pensamento crítico, tipo, não, você não poderia encontrar essa mesma função em outras áreas também, né? Tipo, as artes também servem para levantar o teu pensamento crítico, as ciências e tal, enfim, a lógica, enfim. E não é filosofia, né? O que que a filosofia teria de diferencial aí em relação às outras áreas? Talvez a gente precise especificar um pouco mais, né? Quando essa é uma das perguntas que estava no roteiro que você colocou, Elan, e eu pensei no exemplo próximo nosso lá da PUC, né? Você sabe que vários departamentos, além da matéria obrigatória de filosofia, eles pedem aulas de filosofia extra que tem alguma relevância para o curso deles. Então, por exemplo, o pessoal de administração pede para o nosso departamento de filosofia dar uma matéria chamada lógica e argumentação. É uma matéria de filosofia oferecida pelo nosso departamento, voltada para estudo, imagino, de autores de filosofia, que possa contribuir nessa parte. A mesma coisa se dá, por exemplo, acho que no curso de arquitetura, que eles pedem a disciplina de estética. Então, se a gente especificar um pouco, a gente vai ver que diferentes áreas da filosofia têm diferentes contribuições, diferentes utilidades, digamos assim, para outras áreas. E aí tem toda uma questão de interdisciplinaridade. Se a gente aceita aquela ideia de que a filosofia é a mãe das ciências, né, das outras ciências que se emanciparam, acho que às vezes isso é meio problemático, mas por outras vezes faz todo sentido. Essa interdisciplinaridade mostra a contribuição da filosofia. E para citar um exemplo um exemplo pessoal meu, eu lembro quando eu tive aula de estágio lá com o nosso professor Edgar, e eu estudei a retórica do Aristóteles, e como isso fez diferença para mim, não como estudante de filosofia, mas como professor. Então, eu entrando numa sala de aula, pensando no que eu aprendi em retórica, isso contribuiu para a minha atividade de professor, e tenho certeza que contribuiria para a atividade de outros professores que não de filosofia. Entendeu? Então, essa é uma contribuição aí que a filosofia apresenta, uma utilidade, se a gente vai usar o nosso termo, interdisciplinar, em conexão com outras áreas, e não da filosofia em si. E aí eu te pergunto, alguma outra área poderia oferecer essas contribuições específicas que eu falei, de lógica e argumentação, de retórica em sala de aula, de estética para o curso de arquitetura? Eu acho que outras coisas poderiam, mas não da mesma forma que a gente. Desculpa, Glenn. Não, eu peço desculpa por ter interrompido. A respeito da comparação com a arte, por exemplo,
A questão é que a arte, na verdade, ela não tem nenhum tipo de compromisso formal ou metodológico com a verdade, né? A verdade, o compromisso da arte, na verdade, é com o próprio autor e talvez com algum tipo de cliente, enfim, com a própria plateia. Então, ela não tem um objetivo de investigação. A arte pode ser que chegue à verdade, pode ser que, mas o comprometimento, o princípio dela não é esse. Na verdade, é de expressão, é de manifestar a subjetividade do artista para se conectar com a sua plateia. E o modo como eu sempre enxerguei a filosofia é como um método investigativo depurado do pensamento. Porque pensar, todo mundo faz isso o tempo todo, né? Todos os seres cognitivamente capazes pensam. Então, se eu vou atravessar a rua ou não vou, se eu como arroz ou feijão ou não. Então, é sempre um ato automático de classificar, categorizar, separar, agrupar padrões, objetos, fenômenos, etc. Agora, o que a filosofia faz? Ela é um método, um exercício sofisticado de pensamento. Então, é como se constrói um bom argumento sem falácias, falhas de raciocínio, vieses desatualizados. Então, em vez de eu simplesmente ficar ali questionando, será que eu atravesso a rua? Não, simplesmente atravessa no ato cotidiano. E com o objetivo maior lá na frente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir no médico, ou eu tenho que atravessar a rua para salvar determinada pessoa. Esses atos cotidianos automatizados, eles são resultados do processo de pressão evolutiva, porque é mais econômico, porque é mais rápido, eu tenho que tomar atitudes rápidas. A filosofia, na verdade, ela serve para quê? Para te pensar, será que vale a pena eu arriscar a minha vida atravessando a rua para salvar outra pessoa? Será que a vida da outra pessoa vale tanto quanto a minha? Por quê? Então, na verdade, a filosofia ela serve como um método de sofisticação de argumentos para diminuir esses vícios e esses automatismos tendentes do ser humano, de pensar de modo viciado e enviesado, como, por exemplo, sei lá, fulano de tal atravessou a rua, aí logo depois caiu um raio. Então o raio caiu porque eu atravessei a rua. Né? Claro que é uma simplificação, né, de como funciona o pensamento. Então, na verdade, a filosofia seria para isso, né? Para sofisticar o teu método de pensamento, sabe? Um exercício de pensar mesmo. Olá! Se você gosta desse canal, considere a possibilidade de apoiá-lo através do Padrim. Com apenas R$1 por mês, você já pode se tornar um apoiador. Todo o dinheiro arrecadado será reinvestido em melhorias na qualidade dos vídeos. Conto com sua ajuda. Saiba mais em padrim.com.br/ilomarinho.